E aí, pessoal, então nesse vídeo vamos continuar a playlist O Livreiro de Cabul, vai ser o terceiro vídeo. Vamos ver algumas histórias nesse terceiro vídeo, como por exemplo, poemas de mulheres afegãs da etnia Pastu. A etnia Pastu é uma etnia majoritária no Afeganistão e de onde descendem o Talibã. Elas revoltadas contra o sistema histórico, cultural em que têm que viver. Sultan vai ao Paquistão, vai visitar a sua primeira esposa, a Shafira, e lá eles conversam, relatam a amizade que foi perdida, basicamente. Ela meses sozinha deixou a Shafira de lado e só se dedicou à segunda esposa, como vimos no vídeo passado. Mas Sultan ele vai com alguns outros objetivos que vamos conhecer aí durante esse episódio. Então vamos lá. Primeira coisa, eu vi alguns poemas com relação a essas mulheres do Afeganistão. São poemas muito tristes, assim, revolta delas com o sistema, né? Mas para vocês entenderem bem o contexto, eu vou ler um trecho aqui, ó. Mulheres jovens são, antes de mais nada, um objeto de troca e venda. Um casamento é um contrato entre famílias ou dentro de uma família. A vantagem que o casamento pode ter para o clã é o que determina tudo. Sentimentos raramente são levados em consideração. Então, durante séculos, essas mulheres elas aguentaram e elas aguentam todo um sistema que é voltado para o homem como mandatário e a mulher apenas usado como uma negociata, como uma reprodutora sem muita voz perante o seu esposo. Pelo menos no governo Talibã foi dessa forma e em alguns cantos mais radicais do Oriente Médio também é dessa forma. É engraçado que eu vi alguns desses poemas e o poeta foi o afegão Said Bayuddin. Ele conseguiu escrever num livro poemas onde a cunhada ajudou e os poemas retratam justamente a injustiça que essas mulheres vivem, condenadas a seguir normas que elas não querem. Mulheres revoltadas com esse sistema que escreveram poemas e mandaram para esse autor. As mulheres, pelo que eu percebi, elas protestam por poemas, elas protestam por música quando não se matam, quando não se suicidam. Mas eu vou passar aqui só 2 desses poemas para vocês. Tem outros, mas são poemas assim bem tristes e eu vou passar só 2. Vamos lá, o primeiro, ó. Pessoas cruéis veem um velhinho a caminho da minha cama e ainda me perguntam por que choro e arranco os cabelos. Meu Deus, de novo me mandaste à noite escura e de novo tremo da cabeça aos pés por ter que subir na cama que odeio. Claramente é um poema de uma jovem que foi segunda esposa de um marido já muito mais velho, já um velhinho, não quis esse casamento, mas tem que ficar casada ou morre, né? Infelizmente é isso. O segundo poema, vamos lá. Dai-me tua mão, meu amor, vamos nos esconder no campo para amar ou sucumbir às facadas. Mergulho nas águas, mas a correnteza não quer me levar. Meu marido tem sorte, meu corpo sempre volta à beira do rio. Amanhã de manhã estarei morta por tua causa. Não diga que não me amou. Este poema de uma jovem que se apaixonou por outro rapaz, mas não pôde casar com outro rapaz, teve que casar com o marido que a família escolheu. Então, depois de casada, ela faz esse poema, uma situação bem triste e também bem complicada, né? O que mostra toda a agonia dessas mulheres. A agonia é tão grande que uma das mulheres chega a dizer o seguinte: queria pedir a Deus que para a próxima vida eu vi em forma de pedra em vez de mulher. Então é uma coisa assim que daria uma conversa muito grande com relação a direitos das mulheres nesses países, que quando a gente pega lá o IDG, né, que é o índice relacionado à diferença de gêneros, inclui esses países e o IDG fica tão atrasado por causa dessa cultura que deixa as mulheres totalmente em segundo plano. Mas vamos continuar, a ideia aqui não é debater sobre essa questão, toda essa situação que é bem triste, né? A ideia é continuar resenhando o livro.
Então o sultão foi ao Paquistão. Chegando no Paquistão, ele na entrada é recepcionado por Shafira. Shafira pergunta como é que foi a sua viagem. Ele disse que foi muito boa, né, com um pôr do sol magnífico, com paisagens bonitas. O sultão teve que viajar passando por ruas bem estreitas e entre montanhas e um vale gigantesco abaixo, ruas bem perigosas. Mas Sultan chega, conversa com Shafira, se dá muito bem, quebra o gelo com a sua primeira esposa. Eles estavam há muito tempo afastados, não estavam se dando bem. E nessa conversa eles falam vários assuntos, fofocam sobre a vida dos seus parentes. Sultan, quando chega ao Paquistão, ele tem que, por cortesia, visitar vários parentes. E a Shafira estava feliz porque pelo menos ela ia fazer alguma coisa como esposa de Sultan nessas visitas. E conversam sobre a vida dos parentes, fofocas de vários tipos. Né? Uma dessas conversas falam justamente sobre a questão da vida sexual no Afeganistão. E aí eu vou ler um trecho aqui que vai falar sobre isto, né? Só para vocês entenderem um pouco essa cultura diferente, mais fechada, muito mais fechada que a nossa. Aparentemente não há vida sexual no Afeganistão. As mulheres se escondem atrás da burca e sob ela vestem roupas grandes e largas. Por baixo das saias usam calças compridas e mesmo entre quatro paredes é raro ver um decote. Homens e mulheres que não são da mesma família não devem se sentar na mesma sala, não devem conversar nem comer juntos. No campo, a festa do casamento é dividida. Mulheres dançam e festejam numa sala e os homens fazem o mesmo na outra. Mas por trás das aparências, tudo ferve. A despeito do risco da pena de morte, também no Afeganistão as pessoas têm amantes. Há prostitutas que homens procuram essas prostitutas ou jovens procuram quando estão principalmente à espera de uma noiva. Então a vida sexual no Afeganistão não é lá essas coisas. Essa história aqui eu não vou contar, né? Eu tava pensando, será que eu conto, será que eu não conto? Eu não vou contar porque é uma história assim bem... A próxima história aqui. É o jumento e a viúva, eu não vou falar. É uma história assim, também não sabe se essa história foi real, né? A história é baseada nas fofocas ali de Sultan e sua esposa. Mas foi curiosa a história. Vamos para a próxima aí. Sultan, né, nesse passeio no Paquistão, ele reencontra um primo, que o primo estava na Alemanha, trabalhando como vendedor de pizza. E lá ele tira umas férias, vai para o Paquistão e reencontra Sultan. Esse primo de Sultan era engenheiro de aviação, inclusive da Ariana Air, a empresa de aviação do Afeganistão. Ele até pensou em voltar para o Afeganistão, porque agora o momento da história do livro, o Talibã já está saindo do poder e os Estados Unidos e a ONU está assumindo o território. Isso lá no final de 2002 para 2003. Mas aí esse primo de Sultan, ele pensa bem. Eu acho que vou voltar para a Alemanha, porque é mais rentável vender pizza na Alemanha do que ser engenheiro de aviação da empresa Ariana Air, que é a empresa de aviação do Afeganistão. Isso aqui é só para vocês terem uma noção de diferença de renda entre os dois países. Lembrando que o Afeganistão, final de 2002, início de 2003, ele estava saindo do regime talibã e estava voltando ali a ser democratizado, né, a ser democrático, onde as mulheres começavam a ter mais liberdades e não estavam ali mais sob aquele jugo tão forte do Talibã, que atualmente as mulheres voltam a ter, infelizmente, esse jugo aí. Né? Uma outra história é o Yunus, né? O irmão mais novo de Sultan. Sultan foi ao Paquistão não só visitar a primeira esposa, Sultan também foi fazer um pedido de casamento para seu irmão mais novo, que é o Yunus. Esse irmão mais novo, totalmente apaixonado por Belquisa, que tinha ali 14 para 15 anos, e Sultan vai ali fazer o pedido. Os pais recusam na hora, falando que ela é muito nova. Em contrapartida, os pais oferecem a filha mais velha, Shirin, de 20 anos. Mas Yunus não queria casar com a filha mais velha,
né? Ele era apaixonado por Belquisa e Yunus, já com mais de 30 anos. Os pais não queriam que ele se casasse com a filha tão nova, ali de 14 para 15 anos, e não aceitaram, não fizeram um acordo, né? E Yunus, ele achava ali a filha mais velha, a Shirin, né, muito oferecida. Ele lembra que uma vez, quando a família estava lá no Afeganistão, Yunus segurou a mão de Shui ali por um longo tempo, ela não falou nada. Então, olha que interessante, devido a ele segurar a mão, ela deixar ele segurar a mão, ele achou ela muito para frente. Então, ela não deveria ser uma moça direita, né? É uma cultura diferente, né, pessoal? Tá, Sultan então não conseguiu acordo, né, para o casamento do irmão e Sultan foi fazer o seu outro compromisso. Tá? Nesse outro compromisso, ele ia visitar algumas gráficas do Paquistão, porque Sultan ali estava de olho num contrato de justamente agora que o Afeganistão estava liberto, de trazer, né, de imprimir livros didáticos para as escolas do seu país. Seria um contrato de 2 milhões de dólares e a Unesco, né, que é a União das Nações Unidas para a Educação, para a Ciência, para a Cultura, queria financiar. E Sultan estava de olho aí, muito esperto, né, de olho nesse contrato, tentando conseguir esse contrato. Uma coisa interessante é que quando o Sultan estava passando pelas ruas, ele se deparou com alguns pedintes, né? Pessoas pedindo esmola. E Sultan interpreta os conselhos de Maomé da seguinte forma com relação a esse assunto. Ele diz o seguinte: segundo Maomé, primeiro é preciso cuidar de si, depois da família próxima, em seguida dos outros parentes, dos vizinhos e, por último, dos pobres desconhecidos. No caso, quem deveria cuidar dos seus próprios pobres seria o Paquistão. Por que eu quis citar isso aqui para vocês? Porque é uma interpretação, né, própria de Sultan. Né? Porque Maomé aconselhou dessa forma que você deve fechar os olhos, tá, para alguém que precisa e não ajudar. Tá? Mas isso é outra discussão. Tá? Um outro assunto interessante é justamente sobre os livros que o Talibã distribuía nas escolas quando eles estavam no poder. Ali ficaram no poder no final dos anos 90 até o final de 2002, quando os Estados Unidos e a ONU invadiu lá e tiraram eles do poder. Nos livros que o Talibã distribuía, basicamente a guerra estava presente nesses livros. Eu vou citar aqui um exemplo de um exercício de matemática que tinha em um desses livros. Né? Olha só como é que estava o exercício. Era um probleminha de matemática. Ó, o pequeno ornar tem uma Kalisknov. Kalisknov com 3 pentes. Kalisknov é uma arma, tá, pessoal? Com 3 pentes. Em cada pente há 20 balas. Ele usa 2/3 das balas e mata 60 infiéis. Quantos infiéis ele mata por bala? Olha só o probleminha que tinha no livro de ensino fundamental para as crianças do Afeganistão enquanto o Talibã estava no poder. Minha nossa, né? Meu Deus, é impressionante. Sultan, ele estava interessado justamente lógico que esses livros seriam trocados, né? Como trocaram. E Sultan estava de olho no acordo com a Unesco, porque esse acordo de 2 milhões de dólares para ele renderia ali 10 anos de tranquilidade. Tá? Sultan, um dos objetivos de Sultan ir ao Afeganistão é visitar a cidade de Lahore. De Lahore, onde nessa cidade tem várias imprensas e impressoras, e Sultan já tinha negócios lá, né? Um local onde ele conseguia muito bem imprimir vários livros a um custo baixíssimo e vender ali tendo um lucro de 400, de 500% ou mais lá no Afeganistão. Então ele foi ali com o seu projeto. Nesse projeto ele rabiscou ali algumas páginas e formatos de 113 livros escolares. E ele foi com essa ideia, tá? Para tentar aí conseguir um contrato para ele, que seria um contrato de ouro, né? Se ele conseguisse realmente
fazer um projeto de livro didático para que a Unesco financiasse. Numa dessas ruas aí, onde tinham essas imprensas, ele teve uma conversa com um paquistanês que eu achei bem interessante. Um paquistanês que apoiava o Talibã. O Talibã que tinha saído do poder recente lá no Afeganistão no final dos anos 2000. E o paquistanês lamentou que o Paquistão não tivesse um governo talibã e também lamentou que o Talibã tivesse saído do poder no país vizinho. E Sultan fica brabo com isso e eu vou ler para vocês aqui a parte que Sultan responde para ele, né, porque ele não conhece o que o Talibã fez no seu país. Aí Sultan responde o seguinte, ó: é fácil para você que não sentiu o Talibã na pele dizer isto. O Paquistão teria desmoronado se o Talibã chegasse ao poder, não se iluda. Troveja Sultan, imagine só, todos os cartazes de propaganda viriam abaixo, só nesta rua são milhares. Todos os livros com ilustrações seriam queimados. O mesmo aconteceria a todo o acervo paquistanês de filmes e música. Todos os instrumentos seriam destruídos. Nunca mais se poderia ouvir música ou dançar. E Sultan continua. Todos os cybercafés seriam fechados, a televisão seria proibida, as rádios só transmitiriam programas religiosos, todas as meninas seriam retiradas da escola, todas as mulheres seriam mandadas do trabalho para casa. O que seria do Paquistão então? O país perderia centenas de milhares de empregos e afundaria numa grave depressão. E o que aconteceria com todas essas pessoas demitidas quando o Paquistão não fosse mais um país moderno? Iriam para a guerra? E o paquistanês bate de ombro, né? Pega e encolhe o ombro assim. Mas o interessante dessa última conversa é que um paquistanês do país vizinho, que não foi comandado pelo Talibã, querendo o Talibã no seu país, o que mostra um total desconhecimento do que aconteceu no país vizinho. Quando eu penso numa situação dessa, eu vejo muito alguns que moram aqui no Brasil falando de alguns países que são ditaduras, que foram ditaduras há muito tempo, né? Gente que falou de Cuba muito bem, ou falou da Venezuela muito bem, ou falou da Coreia do Norte muito bem, e não sabe, né? Não sabe a realidade desses países, só conhece esses países por livros divulgados pelos próprios governos desses países, como se você pegar um livro divulgado pelo governo de Cuba, Cuba vai ser linda e maravilhosa em todos os aspectos. E a situação não é bem essa. Quando você escuta cubanos que estão aqui no Brasil, você vê como esses cubanos reclamam do regime. Aí quando eu li esse trecho no livro de Cabul, eu logo lembrei dessas pessoas, né? Mas é isso aí. Pessoal, obrigado por ter acompanhado até aqui. Tá? Tentei resumir aí, mas não teve jeito. Tá bom? E obrigado. E até a próxima. Fique com Deus.